ação, né, seja maior na sua vida. Esteja mesmo atento, esteja firme, vigilante em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos continuar então nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, né? Deixa eu acertar nesse aqui. Eu quero dar continuidade. Na sexta-feira passada, o irmão Luciano esteve compartilhando do capítulo 9 e agora nós vamos continuar capítulo 10. 1 Coríntios 10, eu quero que vocês fiquem atentos à leitura que nós vamos fazer. Uma pergunta aos irmãos: todos têm em sua mão agora a Bíblia impressa? Todos aí? Amém. Irmãos, tragam a sua Bíblia impressa. Procure. Eu sei que é muito conveniente nós usarmos a aplicação para a gente estar estudando também a palavra, mas a Bíblia impressa é algo que, quando nós nos concentramos na leitura da palavra do Senhor, em detrimento ao uso de um telemóvel para usar, né, e ler a Bíblia, o telemóvel vai aparecer lá algumas coisas. O telemóvel vai aparecer notificação. O telemóvel vai estar tentando distrair a atenção. Então, quando você for estudar a palavra do Senhor, pegue sua Bíblia de papel. Senta com um tempo bom, um tempo hábil, para que você ouça a voz de Deus. Irmãos, isso aqui está escrito, mas quando nós lemos, nós vamos estar ouvindo a voz de Deus ao nosso coração, à nossa mente. Então procure ter essa dedicação. Essas coisas que nós temos visto aqui nessa terra, tantas distrações do maligno, são terríveis, irmãos. Então eu quero que vocês abram lá, capítulo 10, e vamos fazer a leitura até o verso 32. Acompanhe na sua Bíblia. Se quiser, anote. Se quiser, grife algumas palavras que estarei falando aqui. E estaremos atentos à palavra do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios 10, primeiro versículo: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência vossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo.
Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Se digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todavia, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comete tudo que vende no mercado, sem nada perguntar-lhes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não o comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Amém. Senhor, Tu és o Deus que fala, Pai, no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que essa palavra que foi lançada não vai voltar para Ti vazia, sem que antes cumpra com o seu propósito. Por isso, Senhor, que ela, Senhor, encontre em nós bom terreno, que encontre em nós, ó Pai, essa terra fértil e faça frutificar, ó Pai. Possamos, ó Deus, não sermos somente ouvintes da Tua palavra, mas sim esses, ó Deus, que aprendem e praticam, Senhor, e fazem para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito, e que todo e qualquer, Pai, empecilho, todo e qualquer ladrão da palavra, nós agora repreendemos pelo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui esse trecho da carta de Paulo, à igreja de Corinto, já noutra, se a gente pode dizer, sessão, Então, nessa sessão que fala sobre a liberdade cristã, e ele já tem falado antes, capítulo 8, 9, e agora 10, depois tem o 11, que fala sobre justamente isso. Aquilo que nós, cristãos, aqui ele está falando à igreja, aos cristãos, aqueles que já tiveram experiência com o Senhor, mas ainda alguns rudimentos do velho homem ainda estão latentes. Por isso, Paulo, instruído por Deus e tendo essa autoridade do nome de Jesus, pois ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser ele o apóstolo aos gentios, àquele povo que precisava esse alcance, e também aos judeus que estavam se convertendo. E agora, esse povo, se a gente fosse falar assim, uma igreja mista, onde tem também a cultura grego-romana. E ali, na Grécia, existiam algumas práticas que não eram que a igreja pudesse estar participando. Mas, infelizmente, Paulo teve que fazer, então, essa advertência à igreja. Irmãos, agora, como a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inerrante,
e ela é atemporal, essa palavra também fala conosco hoje. Você é a igreja de Deus. Nós, somos parte dessa igreja, a igreja de Cristo. Se essa palavra for falada para a igreja lá de Corinto, ela também reflete para nós hoje. Então, irmãos, se você é um servo de Deus, se você é um seguidor de Cristo, tome para si essa palavra. Não pense aqui que eu, pastor, estou aqui colocando, julgo sobre cada um, não. Não pense aqui que eu estou acusando, não. É a palavra de Deus. E aqui, nesse trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto, também serve para nós. Eu falo porque eu também, irmãos, quando a gente para estudar, para poder preparar esse estudo, Deus fala muito conosco. E nós temos que ter temor em poder passar e não deixar de estar sendo esse canal que o Senhor tem chamado para que seja. Então, preste atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, é algo mais direto, aquilo que Paulo quer falar. E se a gente for pegar aqui nesse capítulo 10, aqui fala sobre alguns temas. 3 temas a gente pode estar levantando aqui. Então, dos versículos 1 ao versículo 13, fala-se sobre a história de Israel. Aí dos versículos 14 ao 22, fala dessa condição, do homem estar fugindo da idolatria, tendo um zelo para que não seja também como os outros antepassados, ou aquele povo que tinha a tradição de idolatria. Então ele comenta sobre isso. E dos versículos 23 ao 33, ele fala também sobre essa liberdade cristã, entrando na questão de novo das comidas e bebidas, o que comer e o que não comer. Então, se a gente pode dizer assim, Paulo, o que Paulo está tratando nesse trecho da sua carta à igreja de Corinto? O que nós entendemos, irmãos, de sermos fortes e fracos. E aqui, lembrando, acabei de falar, pegue essa palavra como se fosse para você. Eu vou pegar como se fosse para mim. Então, dentro da igreja, irmãos, nós podemos nos deparar com condições de pessoas. E aqui eu estou falando de pessoas que se acham fortes, mas há pessoas também em condições que estão conhecendo a palavra neste momento, que estão aprendendo a palavra e que ainda é necessário um tempo de caminhada. E aqueles que se acham fortes, eles vão falar, eu posso fazer isso porque a minha consciência não me acusa. Só que se eu fizer algo onde a consciência não me acusa, diante de alguém que tem a mente, e aqui nessa condição de ainda não entender realmente o propósito do Senhor, porque há um tempo, um aprendizado para que isso aconteça, se eu estiver fazendo isso na frente de alguém, falo, não dá nada não, para mim eu estou firme, eu estou forte, e aquele que ainda não está firme, ele vai se escandalizar. E Paulo fala muitas e muitas vezes, irmãos, de que nós temos que estar não vendo as coisas de maneira egoísta, não buscando as coisas deste mundo de maneira egoísta, buscando o nosso bel prazer, buscando as coisas que agradam somente a mim. O que nós estamos para fazer aqui nesta terra como cristãos é ver aquilo, o mundo, como aquele, o meu irmão que precisa de mim. Aquele meu irmão que precisa do meu conselho. O meu irmão, porque eu já tenho uma experiência na caminhada, eu tenho obrigação de estar sendo exemplo para a vida do meu irmão. E aqui Paulo vem trazer, e aqui, irmãos, eu vou falar, é uma exortação. E essa exortação vamos pegar para nós. Porque às vezes a gente fala, a carapuça, que a carapuça sirva para quem quiser. Não, irmãos. Se eu sei, se eu já aprendi, se eu não estou tratado nisso, o Senhor quer me capacitar, pois ainda há no nosso meio alguém que precisa do meu auxílio para que eu possa também ensinar. E quando nós somos ferramentas nas mãos do Senhor, e a palavra falando lá em Mateus 6,33, o pastor Tiago falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos com que a justiça de Deus venha sobre nós, é falar, olha, aquela pessoa ainda está em pecado. Aquela pessoa precisa com que a justiça de Deus venha sobre ela. Eu vou estar sendo este canal de bênção para que essa pessoa conheça a verdade libertando, vai estar trazendo salvação à sua vida. Porque assim foi comigo. E eu não posso ser egoísta ao tal ponto de querer salvação só para mim e deixar aquele que está ao meu lado estar padecendo. Deus não quer isso de nós, irmãos. Então, forte e fraco, pode ou não pode, a questão da lei e da graça. E aqui eu queria mencionar algo que, como Paulo teve uma experiência com Jesus, o próprio Jesus, aquele que era o perseguidor da igreja. Paulo estava a serviço da igreja, dos sacerdotes, com cartas na mão para perseguir os cristãos, para matar e mandar matar. Estevão foi um dos que ele foi conivente na morte. O primeiro mártir da era cristã. Paulo foi conivente com isso, porque a função dele era essa: perseguir aquela nova religião que estava nascendo. Irmãos, e quando Jesus veio a ele teve essa experiência com o Senhor, ficou cego, momentaneamente, jejuou por 3 dias e 3 noites. O Senhor, Deus, falou através do profeta para ele, de que ele seria o que iria anunciar as boas novas do reino a essa terra. Depois disso, irmãos, depois dessa experiência, Paulo mudou. Paulo, naquela convicção das leis que ele servia, agora ele tem em sua mão algo diferente: o tempo da graça. A graça através de Jesus Cristo. O amor de Deus manifestado então em Jesus Cristo para trazer a salvação. E aí sim, a salvação não do Império Romano, uma salvação não política, uma salvação não governamental, não, nada disso. A salvação da alma. Jesus veio para inaugurar este novo tempo. E aí Paulo anunciava isso. Mas nisso, irmãos, eu quero aqui frisar, desses 3 tópicos que nós já mencionamos, o tópico que fala de idolatria, que está nos versos 14 a 22, nós já estudamos isso, lá no capítulo 8, eu quero só colocar um versículo aqui para vocês, 1 Coríntios 8, 4, que fala sobre idolatria. Abre lá para mim, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo o que não é no mundo o que não há, senão um só Deus. Irmãos, quando esse trecho aqui, dos versículos 14 ao 22, de novo, Paulo toca nesse assunto, que já no capítulo 8 já tinha sido mencionado. Quando há alimentos, nós já falamos isso, de que havia rituais. Nesses rituais era ter então um animal puro, um animal sem defeito. Pegava esse animal, partia-se ele, colocava-se no altar para o sacrifício. E esse sacrifício, irmãos, não era só o ritual que o cristão fazia, não. Os pagãos também faziam. E até hoje acontece isso, irmãos. Eu creio que muitos já ouviram falar de algumas seitas e algumas religiões que eles chamam, de que ainda é feito o sacrifício de animais. Pega-se uma galinha, coloca ela com uma farofa, uma garrafa de cachaça, bota lá no ritual. O ritual é o sacrifício de animal, é sangue ali derramado. Pega-se um bode, num determinado ritual, e o sangue desse bode é aspergido na cabeça das pessoas para consagrar aquela pessoa para aquela entidade. Ainda há, irmãos, esses rituais. E naquela época os pagãos também faziam esses rituais, e parte dessas oferendas eles pegavam então, que poderia fazer, não colocava todo o animal para fazer o sacrifício, era colocado uma parte, as melhores partes,
e outras partes eles comiam. E eles faziam então banquetes, faziam como se fosse uma reunião familiar, utilizando então aquela carne que não foi utilizada totalmente para esse ritual. Esse povo, os cristãos da igreja de Corinto, participava de certas reuniões ou de certas festas onde tinham essas carnes que eram sacrificadas a ídolos. E aí o cristão falava: eu estou de bem com Deus, não vai dar nada não, eu vou lá de boa porque eu sou forte. A minha mente, a minha consciência é uma coisa. É justamente sobre isso que está se falando. E aí alguém que está chegando na igreja, alguém novo na fé, vê aquela pessoa participando daquela reunião, onde ele sabe que a comida foi, aquela parte daquela comida foi sacrificada a ele, ela se escandaliza. O quê? Se a pessoa fazendo isso, então como que eu vou servir a Cristo, sendo que eu vejo meu irmão fazendo coisa que é abominável aos meus olhos? Então, o que Paulo fala a esse povo? Se você está fazendo algo que escandaliza o seu irmão, não comais. Se você está fazendo algo que está sendo pedra de tropeço para com a vida do seu irmão, converse com ele, peça perdão a ele, porque você foi motivo de tropeço, e não faça mais. Porque assim o Senhor, irmãos, Ele tem essas leis, essas ordenanças para nós. E aqui, um apóstolo, Paulo falando: eu, apóstolo de Cristo. O apóstolo, ele vai continuar trazendo aquilo que vem do alto para o Senhor. Irmãos, isso aqui foi fechado o cânon. A Bíblia, ela foi fechada no seu cânon, quando foi feito então os concílios, e aonde fizeram a verificação daquilo que é realmente a palavra do Senhor, através de estudos, através da congruência dessas informações que estão aqui nesses livros. A Bíblia é coletânea de livros, fechou-se o cânon. Hoje, o que vem de pessoas falando: assim diz o Senhor, uma nova coisa, eu não digo aqui, irmãos, uma profecia, mas eu digo um novo preceito, uma nova diretriz, uma nova lei. Quando o homem fala isso: olha, eu do Senhor tenho isso. Não, irmãos, cuidado. Quando é do Senhor, tem que ser na sua palavra. Na sua palavra. Paulo aqui, nessa continuidade daquilo que Deus tem para o plano do homem, para o plano da salvação do homem, Paulo era ainda usado. E estas eram leis às quais ele mesmo fala, lembra que eu comentei? Agora digo eu, não o Senhor, ou agora diz o Senhor e não eu. Ele fala esses trechos ali, porque aquilo que Jesus já falou, Jesus já ministrou, Paulo não tem autoridade nenhuma para contradizer ou para contrariar a palavra que Jesus disse. E aí quando Paulo fala agora digo eu, não o Senhor, é porque o Senhor, esse assunto que Paulo estava tratando, não havia comentado. Esse assunto ao qual Paulo está mencionando agora é um novo assunto, mas é aquilo que Deus do alto tem para nós. Irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável. E é algo que nós devemos estar observando. Então, nesses dois trechos, E agora, o segundo trecho, de 23 ao 33, fala então dos limites da liberdade cristã. E eu quero ler com vocês no capítulo 8 também, nos versos 8 e 9. Põe lá, Samuel, por favor. Luciano, estava no Samuel também. Obrigado, Luciano. Romanos 8, verso 8 e 9. Desculpa, 1 Coríntios 8. Fica atento aí, Luciano. Diz assim a palavra de Deus: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos, olha só, nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O 9: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Irmãos, de novo,
Isso aqui são leis, são ordenanças, são pilares fundamentais para a nossa vida. De que nós somos exemplo aonde estivermos. E aquilo que fazemos vai estar influenciando a vida daquele que está à minha volta. Imagine você na sua casa, você que é pai, você que é mãe. E a Bíblia orienta cada um de nós. Que vocês possam estar instruindo os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles estiverem grandes não venham se desviar. E eu me resguardo disso, eu não quero fazer isso. Para quem é a culpa? Do filho que se perdeu lá na frente? Irmãos, nós, diante do Senhor, nós estaremos diante daquele tribunal, e o Senhor vai estar olhando esses atos. E aqui, na questão de comida ou bebida, isso não nos vai levar a Deus, irmãos. Quando nós jejuamos, quando nós nos consagramos, irmãos, nós estamos dizendo ao nosso corpo, a nossa carne: você vai ficar sem alimento, para que o meu espírito seja fortalecido. Você que não tem o hábito de jejuar, o Senhor, Ele tem pedido, irmãos, a nós, que nós temos que ter comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Senhor é através da busca da Sua Palavra. É através desse canal que nós temos, que foi inaugurado quando Jesus morreu e aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso através da oração. E também, irmãos, é através da nossa consagração, deixando que o meu corpo venha estar passando por privação para entender: o meu corpo não me manda. Irmãos, que fique bem claro para nós: a nossa carne, quando fala mais alto, é porque eu não tenho fortalecido o meu espírito. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós cedemos, é porque nós não estamos fortalecendo o nosso espírito. E o Senhor fala: busque, se consagre. A comida, se você comer ou não comer, não vai te garantir salvação, porque esse corpo aqui vai perecer, esse corpo vai voltar para a terra. Jó fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. O nosso corpo é matéria, mas aquilo que está em nós, a essência nossa é espiritual. E isso, irmãos, é muito importante, que o nosso espiritual, o nosso espírito, ele é imortal. O meu e o seu espírito são imortais. E existem dois caminhos, todos sabem, dois caminhos para o fim do nosso espírito: ou a glória eterna com Deus, ou lago de fogo e enxofre. Está determinado o diabo, Satanás e seus demônios, que ainda não tem nem a chave do inferno. Sabia disso? O diabo não tem a chave da casa dele. Jesus tem nas mãos ainda. Jesus detém, irmãos, o poder e a autoridade sobre o inferno, sobre a morte, e Ele tem nos dado a nós essa autoridade, para que quando nós declaramos no nome de Jesus, toda potestade, todo principado não tem domínio sobre nós. E a morte, quando vier, presta atenção, Paulo pode estar dizendo, quando a morte chegou à frente dele, ele não valorizou mais a própria vida. Ele não valorizou, mas ele valorizou a obra ao qual o Senhor tinha dado a ele. Quando diante da morte, irmãos, muitos cristãos estiverem diante de uma provação, e essa provação, a pior de todas as provações, é a morte, você vai negar Cristo. Se você negar Cristo, o teu filho na tua frente não vai ser degolado. Você nega ou não nega? Irmãos, existem países que já estão acontecendo isso. Existe uma filmagem, existe um vídeo de alguns pastores que foram degolados, decapitados. Não eram pastores? Mas tem também, irmãos, nós vimos o que o pastor Magno Malta, ele fala, que
São coisas horríveis. E ele presenciou. Mostraram para ele as coisas horríveis que o Islã comete contra os cristãos. Coisa que ele fala, não consigo falar, a gente não tem estômago para interpretar ou assimilar tamanha atrocidade. Isso, irmãos, estou falando de perseguição religiosa. Então, que possamos estar firmes no Senhor. E essas coisas triviais, a gente pode falar, é trivial, irmãos, o comer essas coisas que vão ser pedra de tropeço para aquele que está à minha volta, não vou pecar. Não vou pecar fazendo o meu irmão pecar. São dois pecados. Eu estou pecando, cometendo aquilo ao qual escandaliza o meu irmão, mas o meu irmão também, nesse ato de escandalizar, também estará pecando, julgando a minha vida. Então, ficamos atentos a isso. Eu quero então falar com os irmãos aqui apenas os versículos 1 ao 13. E no verso 1, Paulo entra com um exemplo ao qual o povo de Israel, o povo de Deus, passou alguns exemplos. E aqui ele vai mencionar alguns deles e vai começar, irmãos, a nomear. Ele vai começar a dar nome a alguns pecados que, infelizmente, toda a humanidade ainda comete. Até mesmo dentro do meio cristão. E aqui, lembrando, novamente, Paulo estava falando para cristãos. Amém? Você é cristão? Glória a Deus. Irmãos, então fique atento. Essa palavra é para mim e é para você. E aí Paulo entra no primeiro versículo do capítulo 10, falando: ó irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Um milagre, irmãos. E aqui, o Pentateuco, quem conhece o Pentateuco aqui? Glória a Deus. Primeiros 5 livros da Bíblia, aos quais eles contam a história da nação de Israel. A história de uma nação que, através de Abraão, essa nação, e as descendentes de Abraão, Isaac e Jacó teve os 12 filhos, e desses 12 filhos nasceu então a grande nação de Israel, e cada país dessa nação, a nação inteira, tem lá o nome de cada filho dos filhos de Jacó. E essa nação foi a nação escolhida por Deus, para que seja representante de Deus aqui nessa terra, para que a voz do Senhor, através desse povo, e através dos rituais que esse povo fazia em adoração ao Senhor, através dos rituais feitos até mesmo no templo, ao qual o próprio Senhor deu ordens a Moisés: Moisés, vai ser assim o templo, terá essas medidas, terá esses utensílios, terão esses tipos de cerimônia, serão estes escolhidos para fazerem tal e tal função dentro da casa do Senhor, para que a minha glória seja manifesta ali. Irmãos, e assim foi. Mas esse povo que foi liberto da escravidão do Egito, porque quando José foi para o Egito, foi preso, levou-se como escravo. Depois de seus irmãos traírem ele, jogarem na cisterna, depois venderem ele como escravo lá para a terra do Egito. E José, por permissão de Deus, Deus fez o que fez através da vida de José, para que este homem fosse o precursor de uma salvação de uma nação inteira. 70 homens, irmãos, entraram no Egito. Jacó, seus filhos e sua descendência, 70 homens, ficaram lá mais de 400 anos. Depois que José morreu, o faraó, que tinha um acordo com José, ele está sendo usado por Deus para abençoar a nação, e o povo ali do Egito. Depois que ele morreu, se esqueceram desse trato que tinha. E aí o próximo faraó, vendo que a nação de Israel crescia e multiplicava muito, falou: esse povo é muito grande,
quem sabe esse povo não vai se rebelar contra nós e queira, né, nos dominar. Nós vamos fazer deles escravos. Fizeram escravos. Ficaram então 400 anos como escravos. Chegaram a 70, irmãos. Saíram mais de 600 mil homens. Os censos que eles utilizavam eram homens, né? Homens que podiam puxar a espada, homens que eram adultos. Mas também tinham seus filhos, também tinham suas esposas. Então, estima-se que foram mais de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Porque o povo estava buscando ao Senhor. Estava escravizado. Deus ouviu a oração do seu povo. Usou então Moisés para libertar esse povo. E esse povo, saindo do Egito, da escravidão, eles foram então para o deserto. Tiveram o milagre de estar passando o Mar Vermelho a pés enxutos. O mar se abriu, o grande milagre de Deus sobre eles. Antes, os sinais sendo manifestos para provar que era Deus que estava tirando o povo de Israel. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Deus falou por boca de Arão e Moisés: olha, esse povo vai sair da escravidão do Egito para que me adorem lá no deserto. Me adorem. Presta atenção, irmãos. A sua vida, a minha vida aqui, tem sido uma vida de adoração ao Senhor. O Senhor tem nos libertado. Assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão, e a escravidão ali era a escravidão física, para trabalhos forçados, nós vamos falar hoje, Deus nos libertou do quê? Da escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. Somos libertos do pecado. Para quê, irmãos? Para glorificarmos a Deus. A pergunta é, você e eu temos glorificado a Deus como Ele espera que nós venhamos a glorificar? Em resposta àquilo que Ele já fez por mim e por você, você tem glorificado a Deus, pois você foi liberto, você foi curado, você foi perdoado, você foi justificado, e agora Deus espera ouvir dos seus lábios uma adoração. Glória a Deus. E aí muitos vêm à casa de Deus, irmãos, e é no momento de louvor que nós podemos expressar melhor a nossa adoração. Aí sim, a adoração espontânea, não está sendo forçado. E aí você escolhe, ou muitos, né, escolhem, não estou falando da igreja aqui, irmãos, estou falando muitos escolhem cruzar os braços, ficar sentadinho e pensar, olha, mas aquele tom ali não está certo, aquela pessoa deu aquela errada ali, não está legal isso, não está agradando o meu coração, aquele povo está fazendo lá não está legal. Irmãos, não é isso que Deus espera de você, quando você e eu, nós estamos vindo à igreja. Se você vem à casa do Senhor, você vem com o intuito de adorar ao Deus Todo-Poderoso e ouvir a sua palavra e ter comunhão com o povo, com esta igreja, a igreja de Cristo. Se você pensa diferente disso, desses 3 requisitos, por que eu venho à igreja? Escreve no papel. Por que eu vou à igreja? Primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para ouvir a sua palavra, pois Deus fala desde a primeira oração, quando nós estamos cultuando ao Senhor. Aquele que sobe aqui no altar, aquele que está lá embaixo, aquele que cumprimenta você, aquele que está lá em cima te recepcionando. Quando aquela pessoa fala, que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo aqui, é Deus falando contigo. E terceiro, irmãos, para que nós entendamos o que Deus tem para falar através da sua palavra. Através da sua palavra. Então não esqueça, se você veio para a igreja mostrar sua roupa nova, se você veio para a igreja para saber como que o teu amiguinho ou tua amiguinha vai vir, se você veio para a igreja para fugir da tua casa, para você ter, ou até mesmo ir à igreja para ter uma conversa, um bate-papo, não venha à igreja pensando assim. Venha com o intuito, eu vou prestar o meu culto racional ao Senhor. E esse povo foi tirado da escravidão do Egito para adorar ao Senhor. Passaram então, irmãos, no versículo 1, por estas bênçãos que o Senhor deu a eles, debaixo da nuvem,
a nuvem estava deserto. Como que é o deserto, irmão? Deserto, sol escaldante, não é? 60 graus pode chegar lá. Quem suporta 60 graus debaixo do sol? É alguns minutos, irmão. Depois vem desidratação, se não tiver água, já era. Deus, na sua misericórdia, esteve com a nuvem do Senhor em cima deles. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. Isso durante o dia. E à noite? À noite, no deserto, irmãos. É interessante. De dia, sol escaldante. De noite, muito frio. No deserto, à noite, faz muito frio. E o que Deus deu ao povo? Coluna de fogo para aquecer. E também, mas não só para aquecer, eles caminhavam também à noite. A coluna de fogo, quando se movia, eles tinham que se mover. Lógico, tinha um tempo para dormir, mas não caminhavam toda noite, logicamente. Mas Deus fazia com que esse povo estivesse caminhando nessa peregrinação do deserto. E aqui eu vou falar por que peregrinaram por tanto tempo, tá bem? Então, o milagre de Deus, e aqui, Paulo está exortando ao povo de que não viesse a esquecer a Bíblia, que isso fique bem claro, irmãos. A Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela vai estar falando do Novo Testamento. O Antigo Testamento fala do Novo. As profecias, as promessas, a projeção daquilo que Deus estava a fazer para a sua nação, não só para a nação, mas para a humanidade como um todo. E o Novo Testamento? O Novo Testamento explica o Antigo. Interessante, o Antigo Testamento fala o Novo, e o Novo fala ou explica o Antigo. Como que é isso, pastor? Irmãos, quando nós temos essas profecias falando que haveria alguém que estaria pisando nessa terra, ou Messias, ou ungido, ou enviado, estaria vindo a esta terra para salvar esse povo, essa profecia cumpriu ou não se cumpriu? Amém? Essa profecia se cumpriu. Quando Jesus estava lá no seu ministério, já com gente, nesses seus 3 anos, aos quais Deus separou esse tempo para que Jesus estivesse andando nessa terra. Quando nós falamos do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, irmãos, fala de que Jesus veio a essa terra inaugurar um novo tempo. Não veio para estar anulando a lei que é falada do Antigo Testamento, mas dando uma interpretação a essa lei. De 613 ordenanças, Jesus falou, olha, foi perguntado para ele, Jesus, qual o maior mandamento? Isso se falando dos 10 mandamentos, que é o resumo das 613 ordenanças. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse, amar ao nosso próximo, ao seu próximo, como a si mesmo, como a ti mesmo. Jesus anulou a antiga aliança, Jesus anulou as leis dos profetas, não anulou. Porque amar a Deus, irmãos, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, a essência desse livro aqui, irmãos, é o amor de Deus para com o seu povo. Mas nesse caminhar, nesta aliança que Deus tem para com o seu povo, Deus é perfeito. Deus é santo. E lá no céu, lá, se você quer um dia estar com Jesus nos céus, nós entendemos que o pecado, aquilo que é da carne, a corruptividade, ou a corrupção, ou a concupiscência, as coisas dessa carne não vão alcançar. O próprio Paulo falou em Romanos que nosso corpo material será transformado num corpo espiritual, para que venhamos a herdar a vida eterna. O nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, para que alcancemos a plenitude do Senhor. Então, o Senhor tem nos dado, não esqueça, a palavra de Deus, e aqui Paulo falando aos Coríntios, Deus falando conosco hoje, aquilo que aquele povo viveu, irmãos, é exemplo
para nós hoje, de que provaram do Deus Todo-Poderoso, mas, olha só, voltaram-se contra o Senhor. Eles viraram as costas contra o Senhor. E aqui ele fala de alguns exemplos mais, irmãos. Eu quero aqui, no verso 2, ele fala sobre o batismo, né? E tendo sido batizados, todos batizados, assim como na nuvem e no mar, com respeito a Moisés. A palavra de Deus, irmãos, quando se fala em batismo, e aqui Paulo está usando uma figura de linguagem, e nessa figura de linguagem, o batismo, quando nós falamos batismo hoje, João Batista inaugurou um novo tempo, a nova era, ao qual ele falava: arrependei-vos e sejam batizados. Para quê? Para que você esteja deixando e mostrando para este mundo, tendo o nosso Deus como testemunha, e aqueles que viram você descer as águas, de que você agora é uma nova criatura em Deus. Para que eram utilizadas as águas, irmãos, no Antigo Testamento? Para a purificação. As águas serviam para fazer também, né, a lavagem, a purificação. E aqui Paulo falando, né, sobre o povo de Israel, que eles foram purificados. O Senhor, quando fala, olha, pega um animal, e o sacerdote vai pegar aquele animal puro, aquele animal sem mancha, sem defeito, e vai sacrificar, para quê? Para que sejam perdoados, para que vocês sejam purificados. O sangue nos utensílios da casa do Senhor, quando foi inaugurada a casa do Senhor, foi utilizado sangue para a purificação. Olha só, sangue para a purificação. E aqui, quando fala de batismo, esse povo foi selado, irmãos. Selado. Um povo consagrado para o Senhor. Este é o meu povo, que eu amo. Eu vou tirar eles para que eu possa estar tendo comunhão com eles. E eles me sirvam lá no deserto. Esse povo serviu a Deus no deserto. Nós conhecemos a história. E aqui Paulo falou, olha, não esqueçam daquela história. Não esqueçam. Pois aquilo foi exemplo. Irmãos, vamos continuar nessa linha de pensamento. Exemplo. Quando nós temos aqui, irmãos, verso 3 e 4, onde fala: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Nós temos aqui, como falamos de novo desde o começo, comer e beber, né? Comer e beber é coisa boa, né? Né, José? É bom, né? Uma carne grelhada assim, bom, né? Beber uma Coca-Cola, um Guaraná, é bom, irmãos, é bom. Esse povo aqui, irmãos, ao qual Paulo está mencionando, eles comiam e bebiam, mas eles se levantavam para eles estarem festejando. Eles comiam e bebiam somente para abastecer a sua carne. Tem nada a ver com glorificar a Deus. Um povo de Deus que estava se rebelando contra o Senhor, fazendo aquilo que agradava a sua carne. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós valorizamos mais a festa, valorizamos mais o comer e beber, valorizamos mais a comunhão das pessoas, o nome disso se chama idolatria. Estou deixando de fazer aquilo que é jus ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, e fazendo o que a minha carne tem pedido. E o Senhor tem visto, e Ele falou, Ele mencionou esses pontos aqui, irmãos. No verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Quando fala aqui, irmãos, não se agradou, e eles ficaram prostrados no deserto, nós vemos aí sim o que nós temos de Deus para nós. Deus é um Deus de amor. Deus é Deus que nos ama.
Deus quer ter comunhão conosco. Mas quando nós não fazemos a sua vontade, irmãos, nós estamos desagradando a Deus. E aí sim Deus fala: eu não me agradei disso que você fez. E esse povo ficou prostrado. E aí Paulo de novo falando: isso tem que ser para nós exemplo de que como Deus fez lá, irmãos. Deus mudou lá há 2000 anos atrás, ou há mais que isso, né? Uns 4000 anos atrás até hoje, irmãos. Deus é imutável. A lei do Senhor, ela pode ser mudada, irmãos? Também não. Então, se Deus é imutável, Deus é atemporal, e as suas leis não mudam, os seus princípios não mudam, por que eu estou relaxando hoje? Por que eu estou deixando de cumprir com as ordenanças que o Senhor tem me falado? As ordenanças do Senhor, irmãos, os princípios do Senhor não são penosos. Não são penosos. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, o observar a sua palavra vai ser natural. Porque eu amo a Deus. Quando começa a ser peso para mim e para você, irmãos, tem coisa errada. Quando começa a ser peso para mim e para você, o observar a palavra: ah, mas isso aqui é tão ruim, jejuar é tão ruim, minha barriga fica roncando. Irmãos, o Senhor, Ele olha, Ele sabe, Ele conhece nosso coração, conhece as intenções do nosso coração, e Ele não se agrada de muitos atos que nós praticamos, e corremos o risco de que, como aquele povo, como exemplo para nós, aconteceu com eles, possa acontecer também conosco. Como que vai acontecer, irmãos? E a palavra fala aqui no Novo Testamento: muitos dirão: Senhor, eu expeli demônios. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. E aí o Senhor vai falar: não te conheço. Não me agradei daquilo que você fez em meu nome. Não me agradei daquilo que você estava fazendo usando o meu nome. Não te conheço. Por isso que eu falo, irmãos, é pesado. É uma exortação aqui. Paulo pegou mesmo pesado, dando nome ao pecado. Irmãos, eu tenho que terminar. E aqui eu quero mencionar com vocês verso 8, onde ele fala assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Aqui está mencionando, irmãos, um episódio lá em Números 25, do versículo 1 a 18, de que esse povo estava associando, o povo de Israel se associando aos amonitas, e esse povo pereceu, pois estava em pecado, descumprindo as ordenanças do Senhor. O Senhor, Ele tem zelo para conosco, irmãos. E quando Ele fala aqui, através de Paulo, esse não aqui, se você for olhar, é mencionado 6 vezes. 6 vezes. Fala aqui. Primeira vez: não quero que ignoreis o que vossos pais viveram. Versículo 1. Versículo 6. A fim de que não cobicemos as coisas más. Versículo 7. Não vos façais como idólatras. Versículo 4. Não pratiqueis imoralidade. Versículo 5. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Versículo 10. Nem murmureis. Murmuração é uma coisa que, aí sim, a gente, para finalizar, esse povo, o povo de Israel, que foi tirado do Egito pela mão e o poder do Senhor, esse povo pereceu. E o censo que era feito naquela época, os homens a partir de 20 anos para cima, todos aqueles que saíram do deserto, com essa idade de 20 anos para cima, eles rodearam a terra, rodearam no deserto, andaram no deserto. E durante 40 anos, esse povo, até o último homem que
que tinha dessa idade de 20 anos para cima faleceram. Nenhum, irmãos, nenhum. Eles faleceram, eles morreram, pereceram no deserto. Por quê? Por causa do pecado da murmuração. Murmuração. Quem que alcançou? Irmãos, nem Moisés entrou na terra prometida. Nem Moisés. Moisés também pecou. E foi colocado diante dele, porque você pecou, você apenas vai contemplar, você vai ver de longe aquilo que o meu povo vai alcançar. Somente 2 homens estarão pisando na terra a qual eu prometi a seu pai Abraão: Josué e Caleb. 2 homens, irmãos. E a geração, anterior a esta que saiu. Então, que nós tenhamos como exemplo isso, de que Deus é o mesmo. Espero não estar sendo pesado aqui com os irmãos, mas é a palavra do Senhor. E nós temos que ter zelo com a sua palavra. Deus aqui usando a boca de Paulo, falando à igreja de Corinto, falando a nós, 6 vezes citando: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque a minha mão está sobre vocês. A minha mão está para trazer a bênção, irmãos, mas a minha mão não vai ser aliviada quando acontecer de você pecar contra mim. Assim diz o Senhor. Então Deus, Ele tem zelo para conosco. E assim nós tenhamos zelo com a sua palavra e andarmos segundo as suas ordenanças. E assim estaremos tendo o cuidado do Senhor para conosco. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, coloque de pé. Oh, Jesus. Segunda Pedro, Luciano, põe para mim, por favor, 3. Eu quero ler bem rapidinho com os irmãos. Segunda Pedro 3, dos versos 1 a 9. Glória ao Senhor. Segunda Pedro 3, de 1 a 9. Presta atenção, irmãos. É a palavra de Deus para conosco, nos dando, então, o cuidado dele. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Lembra que Paulo falou? Mente esclarecida, aqueles que eram os fortes na fé. Aqui Pedro também está falando à igreja, aqui nós estamos falando da carta universal, as igrejas do Senhor. Então, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus próprios escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que longo tempo houve céus e bem como a terra, ao qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer no mundo daquele tempo, afogado em água. Agora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, aqui não de novo, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo, sua misericórdia dura para sempre. Se nós não temos visto o fim dos tempos, e assim como a palavra acabou de falar, cadê os fins dos tempos? Desde que foi falado, desde que Jesus foi, 2000 anos, cadê? Irmãos, o fim dos tempos já foi inaugurado. Não chegou ainda, porque Deus está tendo misericórdia comigo e contigo. Deus está tendo misericórdia com aqueles que ainda hão de aceitar ao Senhor, de ainda hão de ter essa revelação. Deus tem o tempo dele e não é o nosso. Ele é longânimo. E aqui por último, irmãos, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então essas duas palavrinhas, esperando. Você está esperando, irmão? Está esperando mesmo? Se você está esperando, eu espero que você esteja preparado. Assim como a parábola das noivas estavam com azeite, eram nécias, né? Estavam com a lamparina acesa, mas também com azeite zero, esperando ansiosamente o dia ao qual o noivo vem buscar a noiva, esperando. Mas a outra palavra, irmãos, apressando. Você está apressando a vinda de Cristo? Agora sim, pegou no meu carro. Se você está apressando a vinda de Cristo, eu espero que você tenha anunciado a esse Cristo. Você tenha anunciado a esse Cristo, aquele que está do teu lado, no seu trabalho, no seu vizinho, lá na sua escola, esperando e apressando. As duas palavras, uma depende da outra. Se você e eu não temos feito isso, aquilo que aconteceu no deserto foi exemplo, é exemplo, porque senão não teria sido escrito para nós, de que aquele mesmo Deus, naquele dia do juízo, aonde tudo vai se acabar, Ele vai estar perguntando: você apressou e você esperou? Então assim Deus pede para mim e para você: fique atento. Fique atento. E Deus vai estar olhando para cada um de nós, hoje e sempre. Senhor, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus fiel, Pai, e a Tua palavra é fiel. Assim como o Teu povo, o povo de Israel, Senhor, esteve, Senhor, sendo chamado por Ti, e o Senhor firmando as alianças, ó Pai, com este povo, e mesmo assim, Pai, este povo esteve voltando-se contra o Senhor. O Senhor pesou a mão. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E assim como exemplo, Pai, que vimos na Tua palavra, o Senhor tem nos mostrado, Pai, que a Tua vingança, Senhor, não venha sobre nós, mas que o Senhor tenha essa misericórdia, porque nós procuramos, ó Deus, cumprir os mandamentos aos quais o Senhor estabeleceu, os princípios aos quais o Senhor tem nos dado, Pai, e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, tomar posse da vitória que o Senhor já preparou para nós. Pai, que a Tua igreja, Senhor, possa estar atenta, ouvindo a Tua voz, ó Senhor, e também, Senhor, não ficar inerte, não ficar, ó Deus, parado, não ficar esperando, Senhor, mas sim uma igreja que avança, uma igreja, Pai, que o Senhor nos deu promessa de que a igreja do Senhor, ó Deus, estará prevalecendo, o Senhor estará, Pai, nos dando, Pai, forças, e as portas do inferno, Pai, não serão, Pai, Deus, aqueles empecilhos para nós, pois o Senhor estará nos dando a Tua vitória. Dá-nos mesmo, Senhor, em nome de Jesus, esta alegria de podermos ouvir dessa Tua palavra, Pai, e buscar, Deus, entender em nosso coração e fazer, ó Deus, com que essa palavra seja real, Senhor, em nossas vidas e em nossos caminhos. Assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Glória ao Senhor. Irmãos, então, é Deus falando conosco, irmãos. E se Deus ama, Deus cuida, Ele vai estar também nos dando condições, né, de que venhamos a mudar. E a mudança através de correção também. Então entenda isso, em nome de Jesus. Amém? Amanhã teremos nosso culto de... Amanhã não, no domingo, culto de missões. Traga aquele que você está evangelizando, para que participe conosco do culto. Amém? Então amanhã teremos o Super-Humanas lá no entroncamento. Quem está inscrito, que você possa estar aproveitando esse tempo lá. Vai ser amanhã o dia todo e no domingo pela manhã. Lembrando que o domingo pela manhã o culto não vai ser só para as mulheres, vai ser também para a igreja toda. Então, quem puder participar lá, mais à tarde, culto de missões aqui. Tá bem? Amém? Mais um recado? Mais um aviso? Tem ontem e amanhã, pastor? Não. O monte a gente está procurando fazer no primeiro domingo, né? No sábado, exato. Então, todo primeiro domingo nós temos Santa Ceia. E no sábado anterior, nós vamos ao monte. Mas não impede que você quiser ir, chamar mais quem quiser e puder ir. Nós estaremos lá envolvidos lá no trocamento, lá com o culto lá com as mulheres, e não podemos estar lá. Amém? Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos. Fique firme no Senhor. Ouça a sua voz. Na quarta-feira, discipulado, participe do discipulado, tem sido bênção. Amém? Pastor Thiago. Faça assim com as suas mãos, por gentileza. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e belas consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem: Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Juntos somos uma